Bom dia! Gente, eu nem sei como funciona isso. Desde lá esteticista que eu não faço um ao vivo. Bom dia! Vocês estão me ouvindo? Eu preciso só que alguém me dê um ok que tá me ouvindo. Que eu acho que eu até comentei já nos meus stories que... Opa! A minha intenção em fazer essa live é de deixar salvo aqui no feed do meu Instagram, porque eu não tô conseguindo postar um vídeo já gravado. Então eu preciso só que alguém me confirme que tá ok com o áudio. Vocês estão me ouvindo? Bom dia, Raine. Nanda, obrigada. Bom, então eu vou começar. Bom, pra quem não me conhece, né, pra quem chegar aqui, talvez por meio dessa live, meu nome é Laís. Eu sou mãe do Giovanni, de 1 ano e 3 meses. Um pouco tarde, né, pra fazer um relato de parto. Eu falei que a criança já daqui a pouco tava indo pra faculdade e ainda não tinha contado. Mas, mesmo assim, sendo tardio, eu quis vir aqui contar como foi, porque não foi, para mim não foi só a experiência do parto em si, foi um testemunho. Deus foi muito bondoso com a gente no dia que o Giovanni nasceu, né? Tem sido até hoje, mas foi muito especial essa experiência que a gente teve. E eu queria começar falando que se você não conhece ainda, não tá ainda no meu Instagram, eu tenho um destaque onde eu inicio o meu relato de parto uma semana antes do Giovanni nascer, porque eu explico melhor lá, mas eu tive bolsa rota. Uma semana antes do nascimento dele, eu fui descobrir, ele nasceu no sábado, dia 3, e eu descobri essa bolsa rota só na quinta-feira, dia 1 de outubro. Então eu precisei induzir o meu parto. Então lá nesse destaque eu explico um pouquinho melhor como foi, né? Essa questão de eu ter descoberto. Faxinei a casa na quinta-feira, fiz caminhada, fiz tudo que eu podia fazer de forma natural para indução. E na sexta-feira eu internei na maternidade aqui de São Carlos para induzir o meu parto. Eu internei no dia que eu estava completando 37 semanas e 6 dias. No sábado, do dia que ele nasceu, eu completei 38 semanas. Ele nasceu então de 38 semanas, um bebê a termo. Eu tô com um caderninho aqui, meu marido falou que é bem de senhora. Que normalmente o pessoal deixa escrito no computador, né? Eu trouxe um caderninho com as minhas anotações. Então, se eu ficar olhando aqui pra baixo é pra eu não esquecer de nada, tá bom? Então, eu fui internada na sexta-feira, dia 2 de outubro de 2020, às 5h30, mais ou menos, para indução. E a primeira coisa que a gente fez lá na recepção, além de dar todas as documentações, foi também dar o meu plano de parto. Se você não sabe o que é plano de parto, é onde a mãe, né, o casal, escreve sobre como eles gostariam que fosse o momento deles ali na maternidade, né? A sua expectativa quanto ao trabalho de parto, as coisas que eles não aceitariam, né, como intervenção, algo desse tipo. Então eu descrevi ali tudo que eu tinha estudado, tudo que eu tinha aprendido sobre o parto, sobre as questões obstétricas, né, de que já são consideradas violências obstétricas, o que eu não queria passar, e entreguei ele na recepção, né, eu, SUS São Carlos. Fui internada e a primeira coisa que eles fizeram foi colocar antibiótico, né, intravenoso. Fiquei com acesso, porque como eu tava com a bolsa rompida, eu precisava fazer a administração desse antibiótico a cada 4 horas. Uma decisão que eu tomei é pedir para tirar esse acesso e fazer a colocação novamente a cada vez que precisasse fazer a aplicação. Porque como durante o trabalho de parto, o bacana é que você fica em movimento, né, para melhorar a questão das dores e tal, aquele acesso estava me atrapalhando. Então, a cada 4 horas, a enfermeira vinha e me dava mais uma picadinha para administrar o antibiótico. Depois disso, já foi colocado a pílula de indução. A indução que eles fazem aqui é uma indução vaginal. Eles colocam um comprimidinho, e esse comprimidinho vai ajudar a apagar o colo do útero, libera algumas substâncias para que o corpo entenda que precisa entrar em trabalho de parto, né? É uma substância que o corpo já produz naturalmente, eles colocam isso de maneira artificial quando precisa induzir. Colocaram, então, esse comprimido, e depois que coloca esse comprimido, precisa ficar 1 hora deitada para esse comprimido dissolver e fazer a ação dele, aí depois eu podia me movimentar normal. O que acontece com esse comprimido essa indução, você pode colocar até 6 comprimidos, e esse comprimido é colocado de 6 em 6 horas. Então, qual foi a expectativa que me deram, né?
Laís está sendo internada hoje, então até segunda-feira a gente ainda pode ficar em indução para o seu bebê nascer. Então eu poderia ir colocando a cada 6 horas esse comprimido. E eles iam esperar até na segunda-feira, para ver se eu entraria com algum outro tipo de indução. Na hora, né, você já fica assim, Senhor Jesus, até segunda-feira fica aqui internado. Mas enfim, né, foi feita a colocação, a hora que passou 1 hora, a médica veio me avaliar. Foi a primeira vez que eu tive contato direto com a médica, uma gracinha, por sinal, doutora Laís, era o nome dela. Ela conversou comigo e perguntou o motivo, né, da minha indução. É claro que ela já tinha tido contato com a minha ficha, mas ela queria ouvir de mim, aí eu contei pra ela, tal, da bolsa rota. E aí ela perguntou assim pra mim, Laís, quando você teve essa percepção, né, de que você tinha rompido a bolsa e tal, saiu bastante líquido? Eu falei, não saiu. Saiu muito pouquinho, dia após dia. E aí eu disse pra ela que eu tinha feito um ultrassom no dia anterior. Não, tinha feito no mesmo dia, né, na sexta-feira à tarde. E o médico falou assim que se a médica não tivesse constatado, ele nem diria que minha bolsa estava rompida, porque estava com muito líquido. Então tava completinho, o Giovanni tava lá seguro. Aí a médica falou assim, você me permite então fazer uma manobra para dispensar esse líquido? Porque o que acontece? O Giovanni já estava encaixado desde 36 semanas. Então o fato da minha bolsa ter sido rompida num ponto alto e ele tá com a cabeça encaixada não deixou o líquido dispersar. Aí eu falei, pode, né? Ela pegou e fez uma manobra. Essa manobra doeu um pouquinho mais do que medir a dilatação. Ela fez uma manobra de empurrar um pouquinho a cabeça do Giovanni para que esse líquido pudesse ser disperso. E aí, foi igual ao filme. Nessa hora foi igual ao filme, assim. Me senti uma atriz de Hollywood pronta para parir. Muita água, meu marido do lado, meu Deus do céu. A médica falou assim pra mim na hora, Laís, agora você vai tomar um banho longo e quente. Um banho de pelo menos 40 minutos enquanto a equipe limpa aqui o seu espaço. Eu falei, tá bom, né? Tava sujo, vou tomar banho. E aí, no banho, eu entrei em trabalho de parto. Gente, pra eu entrar em trabalho de parto foi muito rápido. Eu não tinha essa expectativa, porque era um parto induzido, né? Não era prematuro, mas 38 semanas ainda podia faltar um pouco de tempo pra eu entrar de forma natural. E eu tinha colocado apenas uma pílula. Então, eu praticamente desconsidero que foi uma indução sintética, né? Foi mais uma indução natural por conta da liberação do líquido da bolsa. E aí, a hora que eu entrei no banho, começou. Dores, tinha bastante contração. E eu tava super feliz, muito animada. Gente, eu tinha estudado muito sobre parto. E eu sabia que a dor era parte disso. Então, eu tinha me preparado, né? Psicologicamente, emocionalmente, também tecnicamente pra isso. Fazia exercício de respiração. Meu marido ali sempre do meu lado. Quando ele percebeu que as contrações estavam vindo forte, né, que eu tava tendo reação de dor e que tava vindo com uma certa frequência, ele pegou o aplicativo que eu tinha passado pra ele e começou a contar. Já de cara as minhas contrações estavam vindo ritmadas. A cada 4 minutos eu tinha uma contração longa, de 1 minuto, 1 minuto e 10. E a gente ficou super animada, né? Falei, nossa, eu vou parir rapidinho essa criança. Ficamos super empolgados, a gente mediu. A hora que deu, assim, umas 5, 6 contrações de 3 em 3 minutos, falou, não, eu tô em trabalho de parto, né? Precisa chamar um médico. Saí do banho super animada, deitei na maca, chamamos um enfermeiro pra medir. Só que, fora do banho e deitada, as minhas contrações reduziam muito, muito. Assim, eles falam que para o trabalho de parto engrenado, você precisa ter 4 contrações dentro de 1 minuto. E eu tinha quase 3, assim. A terceira tava no finalzinho, quando terminava os 10 minutos. E não era o suficiente para eles falarem que eu estava com trabalho de parto engrenado, né? Eu já estava em trabalho de parto, mas ainda lá no comecinho. Aí, né, ok. Mas toda vez que eu entrava debaixo do chuveiro, água quente, esse trabalho de parto voltava a engrenar, voltava a ter contrações mais frequentes. Fui caminhar, fazia agachamento lá nos corredores. Meu marido foi dormir um pouquinho, foi descansar, porque afinal de contas eu fui internada pra noite, né? A gente tinha passado o dia todo acordado. Eu lembro que ele deitou um pouco na maca pra descansar. E eu fui caminhar, fazer agachamento e contração atrás de contração. E o mais engraçado é que, assim, né? Quando a gente ouve as pessoas contando é diferente de quando acontece com a gente. No intervalo entre as contrações eu não sentia nada. É como se eu não tivesse em trabalho de parto. Então eu andava, eu caminhava, eu agachava e só na hora da contração mesmo é que eu tinha dor. Aí tinha uma posição que era mais confortável pra mim. Eu voltei pro quarto e todas as vezes que eu entrava debaixo do chuveiro eu tinha um alívio da dor e o aumento das contrações. Uma coisa que aconteceu, eu fiquei com vontade de fazer cocô. Anotei isso aqui pra falar pra vocês porque é importante.
fiquei com vontade de fazer cocô e fiquei muito feliz porque eu sabia que isso era um dos aspectos, né, que falavam que o parto em si estava perto de acontecer. E eu também vomitei. Tô falando isso porque tem muitas pessoas que têm uma fantasia do parto como uma coisa só com beleza. E tem sim muita beleza, mas ele é um processo fisiológico que envolve dor, que envolve um preparo do corpo, né, para essa criança sair. E em algum desses momentos eu tive bastante dor e eu tive ânsia de vômito, eu acho que eu cheguei a vomitar umas 2 ou 3 vezes. Mas é tão engraçado eu falar sobre isso hoje, porque eu tinha visto tanto sobre isso, eu sabia que isso era tão natural, que em nenhum momento o fato de eu estar acontecendo isso, eu me sentia desmotivada, ou achando que eu não ia conseguir, não nesse momento, por enquanto, né? Aí chegou a hora do próximo toque, eu chamei depois de 4 horas, né? Eles fazem toque de 4 a 4 horas, e eu fiquei nesse processo todo, agacha, levanta, caminha, banho. A hora que vieram fazer o próximo toque, eu já estava com 6 centímetros de dilatação. E eu tinha sido internada só com de 2 para 3, muito pouquinho. E aí eu já tava com 6 centímetros de dilatação, assim, progrediu muito bem. Nossa, a gente ficou muito feliz na hora. E eu contei pra médica, né, que eu tinha vomitado, que eu tinha tido vontade de fazer cocô. Ela falou assim pra mim, Laís, próxima vez que você tiver vontade de fazer cocô, você chama a equipe médica, né? Porque ela tinha visto que eu progredi muito rápido. Então tinha, assim, uma percepção não só nossa, mas também da equipe médica de que seria breve meu trabalho de parto. Aí, deixa eu ver aqui se eu tô me errando em alguma coisa. A médica saiu e eu continuei, mesma coisa, caminhando, agachando e tal. E chegou, eu tive vontade de fazer cocô de novo depois de mais ou menos 1 hora. Fiquei super empolgada. E eu lembro assim, eu falo aqui esse sorriso assim pro Danilo, amor, chorando. Eu tô com vontade de fazer cocô. Porque eu achava que isso era sinal de que o Giovanni tava pra nascer, né? Porque como a médica tinha dado essa expectativa pra gente, de que era pra avisar, ele foi correndo, chamou a equipe médica, falou isso pra médica, pros enfermeiros. E aí eles já começaram a se mobilizar muito rápido, assim. Pega suas coisas, vão pra sala de parto, né? Uma sala que eles chamam de pré-parto, mas é a sala de parto, né? É uma sala que a gente ficava sozinho, só eu e o Danilo. A equipe médica também não ficava lá. É individual esse quarto, a gente só divide um banheiro, né? São 2 salas interligadas por um banheiro. Aí a gente foi pra essa sala, muito bom, muito respeitoso lugar. Assim, a gente pôde colocar a música que a gente queria, deixar a luz ambiente. A gente podia se movimentar, conversar, né? Ligar pros familiares. A gente já avisou todo mundo, né? Nossa, tá quase vindo, Giovanni vai nascer. E aí, deixa eu ver onde que eu tô. Fomos pra sala de pré-parto. Chegando na sala de pré-parto, eu tava muito empolgada, fiquei bastante... Gente, o chuveiro me ajudou demais a aliviar as dores, muito, muito mesmo. E eu não tava conseguindo comer direito, né? Porque como eu tinha tido bastante ânsia, eu não tava conseguindo comer direito, tomava um pouquinho de Gatorade. A gente avisou todo mundo, como eu disse, né? Que já tava próximo do Giovanni nascer. E a gente tava com muita expectativa. No próximo toque que a gente foi fazer, a gente não teve uma boa notícia. Depois de 4 horas, trocou a equipe médica. A enfermeira que veio fazer o toque falou que eu ainda tava com 6 centímetros de dilatação. E mais do que isso, né? Não só tava com 6 centímetros de dilatação, eu tava com edema no colo do útero. Como o Giovanni tava muito tempo encaixado, e eu já tava muitas horas, né, em trabalho de parto, com ele bem encaixadinho, o colo do meu útero inchou. E isso deixaria o trabalho de parto mais longo, né? Porque tava estreitando o canal de parto. Nossa, eu fiquei muito triste. Fiquei muito triste com essa notícia. Opa, peraí que eu apertei alguma coisa. Voltei? Voltei. Fiquei muito triste com essa notícia de que eu não tinha tido evolução nenhuma dentro dessas 4 horas. E que eu tava com edema no colo de útero. E eu percebi que a equipe médica também, né? Eles não tentam não passar isso pra gente, mas que aquilo era algo não preocupante, mas que era algo que traria um trabalho a mais. O que eu achei mais engraçado nesse momento é que eu comecei a sentir mais dor. E eu não acho que é só porque tava mais perto do Giovanni nascer. Eu acho que era uma questão emocional mesmo. O fato de eu estar achando, né, que tava tudo acontecendo muito bem, que o Giovanni ia nascer, e de eu ter me preparado pra isso, e fazendo os exercícios de respiração certinho, tava me aliviando muito as dores, muito. E naquele momento eu não sentia mais esse alívio, eu sentia cada contração, assim, de forma extrema. E eu sentia muita dor e eu comecei a chorar.
E aí eu pedi pra médica me dar um remédio pra eu dormir, que eu precisava descansar. E aí a médica explicou assim pra mim que eu tomando esse remédio, o trabalho de parto poderia ficar mais longo. Mas qual era a minha questão? Eu tava bastante cansada, né? Eu tinha passado o dia todo acordado, fazendo exercício, eu tinha sido internada, ficado a madrugada toda em trabalho de parto, já era de manhã. E eu sabia que se eu não descansasse um pouco, eu não iria conseguir continuar o trabalho de parto. Então eu preferi descansar ali, ainda que demorasse mais pro Giovanni nascer. E ela falou assim pra mim que eu ia conseguir dormir mais ou menos 1h30 com essa medicação. Dei essa injeção e não foi 1h30. Consegui dormir meia hora, assim, apaguei, tava muito cansada. Deu meia hora, eu acordei com muita dor, muita dor. E aí eu chamei a médica, ela falou que era normal, né, que dependendo no estágio de trabalho de parto, né, dependendo quão perto tava dessa criança nascer, eu poderia não sentir tanto essa questão, esse conforto que esse medicamento traria. Nesse momento, a gente fez algumas coisas, né, pra restaurar a minha fé, digamos. Eu tinha conversado com meu marido pra ele não deixar eu desistir. Eu falo que o Danilo foi minha doula. Eu tinha conversado com ele pra ele não me deixar desistir. Falei, amor, se não for por uma questão clínica, se o médico não falar que a gente corre perigo, não me deixa desistir, por favor. Aí a primeira coisa que a gente fez foi chamar a médica. E eu chamei a médica e eu falei assim pra ela me passar as informações sobre... Porque eu não deveria pedir uma analgesia, né? Não falei nem da cesárea em si, falei da analgesia. Porque, assim, analgesia não é de tudo ruim, ok, pedi uma analgesia, mas como eu já tava num trabalho de parto induzido, já tava colocando antibiótico, eu sei que cada intervenção a mais que a gente tem é um risco a mais, tanto pro trabalho de parto em si, tanto pra precisar de uma cesárea depois. E aí eu falava assim pra ela, por favor, doutora, me fala por que eu não deveria fazer uma analgesia. Aí ela pegou assim todo meu lado e começou a falar. Aí eu lembro que ela me deu 3 explicações assim, ela, você precisa que eu continue? Preciso, eu preciso que você me dê todas as informações, porque eu quero muito uma analgesia. Aí ela continuou, me falou todos os porquês de eu não pedir. O que eu achei bacana é que, assim, eles estavam dispostos a me dar se eu precisasse, se eu pedisse, mas eles estavam respeitando muito aquilo que eu tava pedindo, aquilo que eu tava solicitando, e respeitando muito o meu plano de parto, demais. Sempre quando eles vinham conversar comigo sobre qualquer coisa, eles falavam, então você escreveu no seu plano de parto? E assim, tanto a equipe médica, tanto os enfermeiros tinham lido, e falavam comigo, se referindo sempre ao desejo que eu tinha colocado lá. Aí eu falei, ok, não, eu vou pedir uma analgesia. E ainda muita dor, tal. E aí meu marido fez uma coisa também que foi muito importante pra mim, que foi ligar pra minha amiga Mariana, que está aqui. Oi, amiga. Mariana passou por um trabalho de parto de mais de 20 horas. E a gente conversou muito durante a meditação sobre isso, né, sobre a possibilidade de ser um parto prolongado. E eu lembro que o Danilo do nada chegou com o celular assim pra mim, e era ela numa ligação, falando, né, pra eu aguentar, tal, que tava tudo bem, que era um processo natural, e que meu filho logo, logo estaria nos meus braços. Vou chorar, Senhor Jesus. E aí, naquele momento, eu te senti bastante força. Falei, não, vou continuar aqui. Voltei pro banho, falei, não, vou continuar. E o banho me aliviava demais, peguei uma bola de pilates, a médica me orientou mudar a posição, porque a posição que eu tava ficando de cócoras, só abaixada, podia piorar o edema do colo do útero. Então, eu fiquei mais em posição de 4 apoio, né, com os braços apoiados na bola, fazendo alguns movimentos. E a hora que tava próximo do horário de fazer o próximo toque, o médico veio conversar comigo, né? O médico veio e falou assim pra mim, então, Laís, a gente leu seu plano de parto, né? E eu vi que você falou que não gostaria de fazer o uso de ocitocina. Ocitocina é uma substância sintética que eles colocam pra fazer a condução do trabalho de parto, assim, quando a pessoa já tá em trabalho de parto, pra ajudar o útero a contrair mais pro bebê sair. Qual é a implicação dessa ocitocina? Muito mais dor. Ela agrega uma dor extra ao trabalho de parto. Todo mundo que faz o uso, que eu já ouvi, que fez o uso e que teve um parto totalmente natural, um parto com ocitocina, fala que é mais dolorido. E por conta dessa dor extra, muitas pessoas desistem. Eu não queria fazer o uso da ocitocina, eu tinha medo, na verdade. Mas eu tinha colocado no meu plano de parto que eu queria que fosse me oferecido só em último caso, né? Se fosse um caso clínico mesmo. E aí o médico falou que ele achava que era uma questão clínica de eu fazer o uso da ocitocina, por quê? Eu tava em trabalho de parto já há muitas horas. A minha bolsa estava rompida há 1 semana. Eu tava fazendo uso de antibiótico. Tanto eu como o Giovanni, a gente tava muito bem. Porém, se aquilo fosse mais prolongado, né? Eu já tinha tomado remédio pra dormir um pouquinho, que deixou o trabalho de parto mais longo. Se aquilo demorasse muito, ou eu ou o Giovanni poderia correr algum risco. Risco de infecção, alguma coisa desse tipo.
Aí ele falou assim pra mim, olha, eu vou te recomendar que você faça o uso de ocitocina pra gente abreviar esse trabalho de parto. Falei, não, doutora, eu não quero, não quero. Ele falou, olha, então assim, ou é ocitocina ou é uma cesárea. Eu falava, não, doutora, eu não quero ocitocina, eu não quero cesárea. Eu posso esperar o próximo exame de toque pra ver qual que vai ser qual decisão eu vou tomar. Ele falou, olha, Laís, doutor Getúlio, eu não vou esquecer o nome dele. Olha, Laís, você pode esperar até o próximo toque. Porém, eu não colocaria muitas esperanças sobre o próximo toque. Porque, vamos pensar assim, eu sei que não é completamente linear, mas o trabalho de parto, ele trabalha com a progressão. Você, no último toque, depois de 4 horas, não tinha tido evolução nenhuma. Não tinha subido nenhum centímetro de dilatação. Ainda mais, né? Tava com edema no colo do útero. Então, eu acho pouco provável que no próximo toque você tenha aumentado o suficiente para eu mudar a minha opinião médica sobre isso. Falei, tudo bem, mas eu quero esperar. Como eu não tava correndo risco, nem o Giovanni correndo nenhum risco, faltava 40 minutos pra esse toque. Falei, tá bom. Aí eu falei assim pro médico, falei, doutor, eu quero esperar porque a gente vai orar. Falei, tava ele e uma enfermeira. Falei, eu vou orar, e aí depois que a gente orar, a gente vai falar com Deus, depois eu falo pro Senhor qual que é a nossa decisão. E aí eu falava pro Danilo, eu não quero ocitocina, eu não quero cesárea. Ele falava, o que você quer então? Eu falei, eu quero orar, vamos orar a Deus. Vamos pedir pra Deus para que nos próximos 40 minutos eu dilate pelo menos até 8 centímetros de dilatação e que eu tenha o meu edema de colo de útero diminuído. E aí a gente orou, mandando mensagem pra família, fazendo o mesmo pedido. Todo mundo tava em oração por nós. Isso já era quase meio-dia, 11 e pouco da manhã. Quase 11 horas da manhã. Eu tinha sido internada na sexta-feira, às 5h30 da tarde. E aí o Danilo foi pro quarto orar sozinho, eu fiquei no banheiro, no chuveiro orando, pedindo a Deus, clamando. Nossa, chorei muito naquele momento, muito mesmo. Eu queria muito passar por esse processo do quarto, queria. E assim, várias coisas já tinham acontecido de uma forma que não era do meu desejo, né? Não era aquilo que eu tinha desejado. Por um exemplo, eu queria ter entrado no trabalho de parto em casa, né? E eu não pude. E aí a gente orou a Deus. E a hora que chegou a hora de fazer o próximo toque, a médica veio, a enfermeira veio. Primeiro viu o bebê e falou que tava bem, tava um pouquinho taquicárdico, assim, com o batimento bem acelerado, mas dentro do padrão pra quem tava, né, quase nascendo. Eu também tava com os parâmetros um pouquinho alterado, porém bem pra quem estava em trabalho de parto há tantas horas. E fazendo, né, de 4 em 4 horas, a colocação do antibiótico e tal. E depois que eu fui avaliada, o bebê foi avaliado, a enfermeira que foi fazer o toque foi a mesma enfermeira que fez o toque anterior, que tinha constatado o edema do colo e que não tinha tido evolução. E aí eu lembro da cara dela naquele momento. Eu achei que eu não fosse chorar hoje. E a hora que ela fez o toque, ela falou assim, Laís, a gente tem uma ótima notícia. Eu falei, oi, doutora. Você está com 9 centímetros de dilatação. E você está sem edema de colo de útero. Seu edema de colo do útero regrediu. E a gente sentiu as nossas orações atendidas naquele momento, porque clinicamente, né, falando na linguagem médica, o meu trabalho de parto não teria uma evolução sem uma intervenção clínica. E teve, através de oração. E foi até engraçado, porque a enfermeira que ouviu a gente falando que ia orar tava no quarto, e na hora ela mesma falou, glória a Deus. E aí, naquele momento, ela falou assim, você comeu? Eu falei, não comi, eu não tinha comido, mas eu tinha vomitado. Ela falou, olha, então, é hora de você comer que você vai precisar fazer força, né? Você tá entrando em período expulsivo. Tinha uma marmita do lado, né? Era quase meio-dia. Uma marmitona assim mesmo, arroz, feijão, bife. Bati uma marmita, tomei Gatorade. E aquela sensação que eu tinha tido ruim de dor e de tristeza a hora que eu descobri que meu trabalho de parto não estava progredindo, foi ao contrário. Na hora que eu descobri que eu estava entrando em período expulsivo. A minha dor diminuiu muito. Aí eu entendi aquilo que os especialistas chamam de fármacos naturais, que é quando a sua mente está tão envolvida naquele processo e você está tão feliz por conta daquela chegada que você tem... o seu próprio corpo libera substâncias para você se sentir aliviada. E eu senti, sabe, aquele alívio. E eu fiquei muito empolgada, voltei pro banho, pro chuveiro. Comecei a fazer mais exercícios, o Danilo comigo. Foi só aí que eu permiti que o Danilo fizesse massagem em mim, né? Que eu tinha feito ele treinar algumas massagens, porque eu não deixava ele colocar a mão em mim durante o trabalho de parto, que eu achava que ia piorar na hora. Mas ajudou muito.
Aí o Danilo ficou fazendo massagem e foi muito engraçado que toda hora que eu dava um grito, assim, de padrão mais alto, vamos chamar assim, a equipe médica vinha correndo pro quarto, né, pra ver como que tava e olhava e tal. E a hora que o médico achou que já tava próximo da hora de acontecer, ele me pediu pra tirar pra eu sair do banheiro, pra eu ir pro quarto, porque lá eles não recomendam, né, que tenha o bebê no banheiro, porque o banheiro é dividido, né, nas salas. Então não tem toda a higiene e tal que é necessário. Eu fui pra sala de parto, ele pediu pra eu escolher a melhor posição que eu conseguisse ficar, que eu me sentisse mais confortável, e eu escolhi ficar na banqueta. Tinha bola, tinha maca e tinha uma banqueta, né? É um formato de U, assim, ela é aberta. Eles forraram essa banqueta, eu sentei. E o Danilo colocou uma cadeira atrás de mim, sentou e ficou segurando a minha mão. A cada contração eu conseguia segurar a mão dele. Isso me deu muita força. E aí, nesse momento, a gente colocou a nossa playlist, alguns hinos pra gente ouvir. Apagamos a luz, a equipe deixou só um ponto de luz, né, pra eles conseguirem fazer as observações, as análises. E todos, assim, muito, muito respeitosos, eu acho que é essa palavra. Eles não ficavam me incomodando. Eu não tive nenhum momento de direção durante o trabalho de parto, que é uma coisa que eu tinha pedido no meu plano. Então eles não ficavam me conduzindo a fazer força, a empurrar, ou isso ou aquilo. Foi um trabalho meu e do Giovanni, naquele momento. E eles vinham só nos momentos, né, em que eles achavam que estava mais próximo de vir, tentavam deixar a gente bastante sozinhos. E aí, a hora que tava um pouquinho mais perto, veio um médico e 2 enfermeiras, eles ficaram quietinhos ali, na minha frente, esperando cada contração que eu tinha, aí só na hora da contração que eles iam avaliar. Uma coisa que eu achei que eu não iria fazer, mas que na hora, né, eu tava tão empolgada e que ajudou muito, foi que quando o Giovanni coroou, o médico falou assim, tá dando pra sentir o cabelo, você quer sentir? E eu quis sentir, e naquele momento eu entendi por que eles fazem isso. Principalmente pra mim, que tava tanto tempo em trabalho de parto e tinha passado um período de bastante desânimo, o fato de perceber que o bebê tava logo ali dá um novo ânimo. Tipo, nossa, tá logo ali, já vai sair. E a única intervenção, né, que eu tive nesse parto é que o médico, a hora que o Giovanni já tinha, assim, encaixado, tava praticamente coroado, ele perguntou se ele podia fazer uma manobra de proteção ao períneo. Que eu posso explicar depois em algum outro momento, se alguém tiver interesse de saber. Mas um negócio que não me deu nenhuma dor nem nada aí, né? Proteger o períneo, quem não quer, deixei. Falei, não sabia o que era na época, uma coisa que eu não tinha visto durante os meus estudos pro parto. Mas eu confiei muito no médico, porque como ele tinha sido muito respeitoso comigo, como ele tinha entendido todas as coisas que eu pedi, eu não achei que ele tava fazendo alguma coisa de mal. Aí ele falou, posso fazer uma manobra de proteção ao períneo? Eu falei, pode. E, se eu não me engano, mais 2 ou 3 contrações, o Giovanni já tava chegando, já tava logo ali. E eu tinha tanta consciência corporal naquele momento, eu tava tão entregue no momento do parto, que eu lembro que já nesse finzinho do expulsivo, com o Giovanni já coroado, eu tive contração não efetiva. E eu lembro de ter ouvido isso. Olha, às vezes você vai sentir a contração e não vai sentir vontade de empurrar. O seu corpo sabe a hora de fazer força. Não faça força se você não tiver vontade. E eu senti a contração umas 2 vezes sem sentir vontade. Falei isso pro médico, doutor, não tô sentindo vontade de empurrar. Ele, não empurra, então. E aí, então, teve 2 vezes que eu esperei, respirei. E em 3 vezes o Giovanni saiu a cabeça, saiu o ombrinho e saiu o corpinho. Ele veio imediatamente pro meu colo. Imediatamente. Essa parte, assim, é indescritível, indescritível. Eu ainda com o cordão umbilical, tudo. Veio pro meu colo, o Danilo atrás de mim, né? Ele tava envolto, assim, num lençol. E foi o Danilo quem cortou o cordão umbilical, né? Esperaram alguns minutinhos, que é um pedido também que eu tinha feito. Esperaram alguns minutinhos, ofereceram a tesoura pro Danilo cortar. Aí foi o Danilo quem rompeu. E depois desses 5 minutos que ele ficou no meu colo, levaram ele, assim, logo do lado pra fazer as primeiras avaliações, né? Pra saber se estava tudo bem com ele. E durante esse tempo, já me colocaram na maca pra esperar a minha placenta sair. Foi muito rápido pra placenta sair. No tempo de avaliar o bebê, foi o tempo que a placenta saiu, cerca de 5 minutinhos. E aí já trouxeram o Giovanni de volta, do jeitinho que ele tava, assim, passaram só um paninho pra tirar o excesso do líquido que fica nele. E ele ficou no meu colo, né? E aí a gente começou aquilo que é chamado de hora de ouro, que é um momento muito importante pra primeira hora do recém-nascido,
de ficar em contato pele a pele com a mãe, de fazer a primeira mamada. Foi um momento maravilhoso, delicioso. E aí ele fez a primeira mamada, ficou ali no meu colo durante 1 hora, eu e o Danilo, a gente ficou admirando, a gente agradeceu a Deus, a gente orou. Agradeceu pela vinda dele, agradeceu porque a gente, né, conseguiu concluir aquilo, o objetivo que a gente tinha. Agradeceu porque o Giovanni estava bem, porque eu estava bem e porque eu tive esse momento, né, tão respeitoso, né, durante a chegada do meu primeiro filho. E aí o Giovanni passou aquela 1 hora ali comigo. Depois, na hora que foram trocar ele, eu fui já tomar banho, fui tomar banho sozinha. Ah, uma coisa que eu anotei aqui que eu esqueci de falar. Assim que o Giovanni nasceu e ele veio pro meu colo, a primeira frase que eu falei foi: amor, eu quero fazer isso de novo, eu quero outro. E quando eu falei isso pras pessoas, eu falei assim: nossa, você é louca. Mas assim, é indescritível. Foi um momento tão especial e eu me senti tão agraciada por Deus. Eu senti as minhas orações ouvidas, né, naquele momento. Foi tão especial. Eu e o Danilo ter passado esse momento juntos, assim, como casal, foi muito importante pra gente. Ele ter me dado força, ele não ter me deixado desistir, eu confiar nele, né, quando eu tava em processo de que ele chama de partolândia, né, de querendo desistir, e ele tá ali me dando força, né, ele falava tudo aquilo que eu tinha explicado pra ele durante a minha gestação, e eu ver que ele tava se importando com aquilo, que ele tava lembrando daquilo. Foi um processo muito importante pra gente, foi muito bom. E aí foi isso, então. Eu terminei meu trabalho de parto falando: eu quero fazer isso de novo, Danilo, eu quero outro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci de falar. Então, e no fim, eu quero dizer que o pai acertou a data dele nascer. A data provável de parto do Giovanni era 17 de outubro, mas assim que a gente descobriu a gestação e saiu essa data, o Danilo falou assim: não vai ser dia 17, vai ser dia 3 de outubro. E era pouco provável, né? Porque 38 semanas. E foi. O Giovanni nasceu dia 3 de outubro de 2020. Nosso primogênito, maravilhoso, nosso filho. E nós somos muito gratos a Deus por isso. Então eu quis aqui, mesmo que de forma tardia, deixar esse relato tanto para incentivar as mulheres que têm um desejo de passar por esse processo e que não têm condições financeiras de estar passando por uma equipe particular, né, que eu sei que seria o mais desejado nos dias de hoje. Estude sobre isso, converse sobre isso com o seu médico, ainda aqui no SUS. Acredite em Deus, coloque seus pedidos também na mão dele. Pesquise sobre como é a maternidade da sua cidade. Aqui eu sabia já que a maternidade tinha passado por um processo de humanização. E eu também queria falar por conta desse relato, né? Dessa nossa oração que foi atendida pela equipe médica, como eu disse. Meu trabalho de parto não teria progressão e não teria um desfecho natural sem intervenção médica ou cirúrgica. E a gente pediu para Deus e ele atendeu. Então, é isso que eu queria falar com vocês. Vou deixar essa live salva, né? Essa era a intenção de vir falar aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, pode me mandar no direct, que eu respondo tudo que eu lembrar, né? Faz bastante tempo, deve ter coisa que eu nem lembro mais. E é isso. Opa, meu Deus. Vocês gostaram de ver isso, gente? Como desliga? Boa noite. Boa noite não. Bom dia, bom sábado. Meu filho ainda tá dormindo. Glória a Deus. Tchau, tchau, gente.